Agora, Danilo, eu queria falar com você. Na Inglaterra e no Brasil está virando isso também. Quem tem mais dinheiro, mais organização também, isso é outra questão, mas vai lá e vai ganhar. É o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo. Nesse aspecto, o São Paulo, que tem uma das folhas salariais maiores do Brasil, não está justificando a campanha que faz. Isso não é de hoje. No ano passado foi assim, no ano retrasado foi assim, e nos outros anos foi assim. É, essa conta não casa no caso do São Paulo. Folha salarial mais cara, do Corinthians nem se fala, mas do São Paulo também não. Folha salarial mais cara, time melhor. Não, no brasileiro não. Mas até para dar o pitaco na questão do Casares também, ele, mesmo antes da seleção, ele já era um cara que gostava dessa história da política, de aparecer. Às vezes eu tenho a impressão que o sonho do Casares é participar da dança dos famosos, porque ele vai no carnaval, aparece no faz foto produzida para o Instagram dele. Então, mesmo nessa época que ele às vezes não se mostrava tão assim ligado com o futebol, e o São Paulo estava indo bem, estava ganhando. Então, eu acho que agora, ele na seleção lá, o São Paulo deveria ter uma estrutura suficiente para não depender do presidente para conseguir jogar um futebol melhor contra Cuiabá e Vasco. Claro que eu entendo a questão dos ingressos, a questão de ele simbolicamente não estar junto com o time no momento, mas eu acho que ele em outros momentos não esteve tão próximo quanto, pelo menos aparentemente, nas redes sociais, etc. E o São Paulo estava bem, e naquela época isso não era um problema. E nesse ponto de administração, do jeito que o São Paulo administra as coisas, a gente fala aqui faz tempo. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e conseguiu atrasar salário depois. É uma questão de que, enquanto não perceber, a gente fala, né? O Palmeiras, o Flamengo tem mais dinheiro. Bom, o Flamengo tem mais dinheiro, mas o Palmeiras tem menos dinheiro do que o Corinthians. E tá do jeito que tá pela questão de organização. Até falei isso no último posse. E o São Paulo é um exemplo bem parecido. Até pela questão histórica, pelo retrospecto não tão longe assim, um retrospecto mais recente, o São Paulo deveria estar sempre próximo ao Palmeiras na questão de faturamento, na questão de sócio-torcedor, de ingresso, etc. São sempre faturamentos muito próximos. Quando tem um pouquinho ali para cá, para lá, quando é campeão, mas em geral deveria ser muito próximo. E o São Paulo está abaixo há um tempo, e também na questão de dívida, na questão da relação faturamento e dívida, e o jeito que você administra as receitas, o São Paulo está atrás há um tempo, porque desde a gestão anterior, e isso continua nessa gestão, São Paulo faz algumas apostas prevendo uma vitória que nem sempre vai vir. Então o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil do ano passado e mesmo assim não conseguiu pagar tudo, não conseguiu ajustar a casa como previa, porque fez investimentos acima do que podia. E a mesma coisa esse ano. Então a gente vai ter nos últimos tempos aí exemplos com contratações como a do Daniel Alves, como a agora do Rames Rodrigues. São jogadores que custam muito mais caro do que a folha salarial do São Paulo deveria permitir, dentro do que o São Paulo fatura e dentro do que o São Paulo deve, de como ele deveria se reorganizar. Então, tudo bem, a comparação com o Flamengo é um pouco cruel, porque o Flamengo é o time que mais fatura e é também o time mais organizado, mas o São Paulo poderia olhar para o lado, literalmente olhar por cima do muro, como a gente fala, por conta do CT da Barra Funda, e ver que dá para se organizar. Qual seria o primeiro ponto para se reorganizar? Talvez fazer um time um pouco menos competitivo para poder pôr um pouco a conta em ordem, mas outro dia o Belmonte disse que a máquina precisa continuar rodando, que precisa continuar investindo para poder pagar as contas, e a gente sabe que não é assim que funciona. Não é necessariamente ganhando que você vai poder aumentar o seu faturamento e vai organizar as suas contas. Não. O Palmeiras mostrou isso, Fortaleza, já dei exemplos aqui, Fortaleza, o Cuiabá, em outros níveis, claro, mas o Palmeiras já mostrou, o Flamengo já mostrou, dá para se organizar sem necessariamente ficar gastando e fazendo um time muito forte, com muitas contratações. Mas o São Paulo se recusa a pensar nisso faz tempo, nessa gestão e na gestão anterior também. Ganhou a Copa do Brasil, e ótimo, o futebol precisa de título, o time grande precisa de título. Mas enquanto você não pensar de uma maneira mais profunda, vai ganhar a Copa do Brasil, vai sofrer, vai lutar contra o rebaixamento. Eu acho que rebaixamento até exagero, mas vai ficar ali na zona 12º, 11º, décimo colocado do Brasileirão, chegar de repente de novo numa semifinal de Copa do Brasil, porque não está fazendo de uma maneira sustentável. São Paulo está sempre correndo atrás do próprio rabo dessa forma que está sendo administrado. Juca, você viu a Sim, reportagem de ontem no Fantástico sobre o Corinthians? fiquei decepcionado.
tirante os indícios de que o vice-presidente do Corinthians contratou um detetive, a reportagem prometeu o que não entregou, novidade não contou alguma, aliás, ao contrário, não citou quem deveria citar. Dizer que em primeira mão conversou com a Edna, ora, Diego Garcia conversou com a Edna, fotografou a Edna, a casa da Edna, né? Precisava entrar na casa dela para mostrar a pobreza da casa? Não bastava mostrar o externo? Né? Eu fiquei muito decepcionado, te confesso, fiquei. Não sou de assistir TV aberta, esperei a reportagem ontem e fiquei triste com o nível de jornalismo demonstrado e com a falta de ética jornalística em citar, porque refizeram o roteiro na Avenida Paulista 171, na Vila Olímpia, tudo que o UOL já havia feito. Tudo. Então, fiquei decepcionado, se você quer saber. Preferi até que você não tivesse me perguntado, porque não sou um ombudsman da TV Globo nem do Fantástico. Mas a reportagem é fraca, muito fraca. Tão fraca como o time do Corinthians. Que vamos botar as coisas nos devidos lugares. Caiu do céu o empate para o Corinthians ontem, não fez por merecer. Você pode até elogiar o espírito de luta, eu reitero. O time gosta do Antônio Oliveira. Joga por ele. Jogou de novo ontem por ele, coisa que não havia feito em Criciúma contra o Inter. Fez contra o São Paulo em Itaquera e fez ontem de novo. Mas a prova de que não está funcionando, nem sequer o sistema defensivo, que não pode funcionar com Léo Maná numa lateral, Hugo na outra, Kaká e Caetano, que dá até cacófato, Kaká e Caetano, Caetano, Kaká. O goleiro do Corinthians, o menino Matheus, pegou 7 bolas. Ou seja, os caras chegaram lá 7 vezes. O meio de campo não existe e o Pedro Raul é brincadeira. Né? 4 milhões de dólares, não é isso? É um absurdo. Então, e bota a garotada para jogar. O time da Copinha. Kaique e não sei quem, Augusto. Bom, é claro que um caminho do Corinthians é trabalhar a sua meninada, já que não tem dinheiro para fazer compras na janela, como anuncia que fará. Agora, a gente sabe que uma coisa é você lançar um menino num time que esteja bem e que tenha jogadores experientes para respaldá-lo. Outra coisa é botar 5 meninos de uma vez. Em regra, queima. Em regra, queima. Até o Wesley, que já parecia mais cascudinho, começou a sofrer, o que é comum nesta fase, de ter altos e baixos. Então, a situação do Corinthians permanece muito aflitiva. Nesta quarta-feira tem um jogo, em tese, de 6 pontos, pensando na frente, porque o Cuiabá está tranquilo ainda em relação ao rebaixamento. Mas, claro, que para o Cuiabá, o Corinthians não pode fazer como o São Paulo fez no Morumbi. Tem que ganhar os 3 pontos no peito e na raça em Itaquera. A Fiel estará lá, animada com o empate. O corintiano está vivendo disso. Opa, empatou com o São Paulo, mesmo em Itaquera. Graças a Deus. Trouxe um ponto preciosíssimo lá da Arena da Baixada, que não estava na previsão de ninguém. Mas é uma situação aflitiva. Tão aflitiva como a do Fluminense, com a diferença que o Fluminense terá em breve, pelo menos, a volta do André e depois a volta também de quem está na Copa América, que ele faz falta, né? Que é o caso do Arias. A situação no Corinthians é muito preocupante. E é preocupante. O que a gente não falou até agora
Juca, nós estamos falando. Conclui então, vai. Não, é que esperar que este Fred Luz ilumine a vida corintiana é uma ilusão, me parece. Né? Tomara que ele consiga, mas não. E por tudo que a gente ouve dele, um cara que negou a validade das vacinas, foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro pelo Partido Novo, que é das coisas mais velhas que há no país, que faz o elogio do governador de Minas como se fosse um iluminado. Quero ver o que Fred Luz fará no Corinthians. Nós temos uma medida para ver se Fred Luz será o CEO do Corinthians ou não. A manutenção de Marcelo Mariano. Se Marcelo Mariano seguir como diretor administrativo do Corinthians, Fred Luz não serve. Porque terá conversado com ele, terá constatado que ele não serve nem para dirigir a bocha e ele terá continuado. E terá continuado porque é o braço direito do presidente do clube. Eu diria o seguinte, um grande gestor, ao ser procurado por Augusto Melo, diz a Augusto Melo, não, senhor Augusto, com o senhor eu não quero trabalhar. Porque está na cara que você não pode ter Augusto Melo como chefe. É como você ter o Augusto Nunes na imprensa como seu chefe. Você não pode aceitar. Não pode aceitar. Você não. Com você eu não trabalho. Vamos ver. Eu só queria citar que tem um personagem da semana que não foi citado até agora. Nós falamos dos derrotados, mas não falamos um pouquinho dos vitoriosos. Quem é esse sujeito que apareceu? O tal de Rafael Garcia, o técnico do Vasco, que conseguiu impor essa goleada ao São Paulo. Quem é Rafael Garcia? Não é? Então, parabéns para Rafael Garcia. Esse é o personagem. Capaz de ser mantido. Rafael Paiva. Rafael Paiva. Rafael Paiva, exatamente. Família Paiva. Grande vitória do Vasco. Deu uma amassada. Fazia 10 anos que o Vasco não goleava ninguém em São Januário. Uma coisa meio Ele maluca. É tão desconhecido que eu errei o nome dele. Veja você. Exatamente. Mas os likes nós batemos, hein? 8,2 mil likes aqui no nosso posse de bola de hoje. Trajano, você tem um recado a dar sobre amanhã às 9 horas, certo? Já foi dado pelo Juca, vou repetir. O posse de bola fará posse de bola especial no dia seguinte aos Jogos do Brasil. Por exemplo, o Brasil joga hoje às 10 da noite. Amanhã, no horário de sempre, posse de bola, 9 às 10, falando do jogo do Brasil. Isso vai acontecer no sábado, que o Brasil fazer o segundo jogo na sexta, e por aí adiante. Se o Brasil for até a final, serão 6 bate-bola, 6 posses de bola especiais. Sempre muito bem, então, portanto, ao jogo do Brasil. Portanto, amanhã tem posse de bola às 9 da manhã. Tironi, tá? Só uma... Cuidados. Fala, Danilo, diga lá. Uma dica do Rafael Paiva, sabe por qual categoria de base ele estava trabalhando antes de ir pro Vasco? Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi para provocar o Arnaldo nessa. Mas não é? O Palmeiras até quando não joga, ganha. O mundo encantado da perfeição do outro lado do muro. O muro encantado. E o Flamengo que fez gol na Copa América ontem, né? De La Cruz cruza. Quem faz o gol? Ele cruzou 2 vezes o De La Cruz. Ele cruzou 2 vezes. O segundo e o terceiro gol do Uruguai. Qual